Eu sempre achei que minha vida já tinha me testado o suficiente. Mas naquele dia em que eu perdi a entrevista mais importante da minha vida para ajudar uma desconhecida caída na estrada, tudo mudou quando a limusine preta parou atrás de mim. E, quando a porta se abriu, eu vi quem desceu. Meu coração simplesmente falhou uma batida. Antes de continuar, me conte nos comentários se você já passou por uma situação em que ajudar alguém te colocou em perigo ou atraso. E se inscreva para ouvir mais histórias como a minha. Meu nome é Henrique, tenho 37 anos, e sou pai solteiro da pequena Lara, de 8. A mãe dela nos deixou quando a menina ainda nem sabia andar direito. Desde então, eu tenho travado uma batalha diária para ser pai, mãe, e ainda colocar comida na mesa. Trabalho de bicos, faço entregas, e às vezes pego serviços de manutenção em casas do bairro. Mas naquele dia específico, eu carregava dentro do peito um fio de esperança que não sentia fazia anos. Uma entrevista de emprego formal, numa empresa de logística perto do centro. Salário fixo, benefícios, estabilidade. Era tudo que eu precisava para dar um futuro melhor à minha filha. Acordei antes do sol. Preparei o café, fiz a trança torta da Lara, aquela que ela diz que parece que eu estou lutando contra o cabelo dela, e a deixei na casa da minha vizinha, Dona Olívia, que cuida dela quando eu preciso. Eu já estava imaginando como seria contar para Lara que papai conseguiu. Acho que fazia tempo que eu não sonhava assim. Entrei no meu carro velho, aquele Gol que só liga no carinho, e fui. A estrada estava quase vazia. O céu começava a clarear quando, de repente, vi algo na pista. Diminuí. Era uma mulher, caída, tentando levantar sem conseguir. Freiei tão rápido que o cinto me machucou o peito. No primeiro segundo, pensei em seguir, eu não podia me atrasar, de jeito nenhum. Mas no segundo seguinte, minha consciência falou mais alto. Lara sempre me pergunta, papai, por que você ajuda todo mundo? E naquele instante, eu ouvi a voz dela dentro de mim. Estacionei no acostamento, saltei do carro e corri até a mulher. Ela estava com o rosto machucado, a roupa rasgada e tremia muito. Moça, você está bem? Perguntei, sem saber se tocava ou não. Ela ergueu os olhos cheios de desespero. Por favor, me ajuda. Eles vão voltar. Eles. Meu estômago gelou. Olhei em volta, mas não vi nenhum carro, nenhuma moto, nada. Calma, você está segura comigo, eu disse, sem saber se era verdade. Ela tentou se levantar, mas não conseguia. Eu olhei para o relógio. A entrevista era em menos de 40 minutos. Eu precisaria estar lá em 20. Ou seja, impossível. Minha chance, talvez a única em anos, estava escorrendo pelos meus dedos. Ajudei a mulher a entrar no meu carro. Ela se encolheu, respirando rápido demais. Me leva para qualquer lugar longe daqui. Ela sussurrou. E então, antes que eu pudesse decidir o que fazer, ouvi um som que fez meu coração engasgar. O ronco grave de um motor caro se aproximando. Um carro grande, escuro. Não, uma limusine preta, brilhando como se estivesse fora do lugar naquela estrada de terra, parou exatamente atrás do meu Gol velho. Não pode ser. A mulher murmurou, se encolhendo ainda mais. A porta da limusine se abriu devagar. O ar pareceu ficar mais pesado. Eu prendi a respiração, imaginando quem poderia estar ali, quem ela estava temendo tanto. E então, quando eu vi quem saiu da limusine, minhas pernas simplesmente fraquejaram. Mas o que aconteceu depois foi algo que mudaria completamente o rumo da minha vida e da minha filha. A figura que desceu da limusine parecia saída de um mundo totalmente diferente do meu. Alto, impecavelmente vestido, terno alinhado, postura firme. Ele caminhava com passos calculados, como alguém acostumado a sempre saber exatamente o que quer e a conseguir. O contraste entre ele e meu carro velho, entre mim e aquela mulher assustada no banco traseiro, parecia quase uma cena de filme. Mas era real, real demais. Quando ele finalmente se aproximou, pude ver o rosto dele iluminado pelo amanhecer. E aí o choque veio. Eu conhecia aquele homem, não pessoalmente, mas pela televisão, por matérias de jornal, reportagens. Ricardo Montenegro, um dos empresários mais influentes do estado, dono de metade das empresas de logística da região, inclusive da empresa onde eu tinha entrevista aquela manhã. Era como se o destino tivesse decidido brincar comigo. Bom dia, ele disse, com uma voz calma demais para a tensão do momento. A mulher atrás de mim agarrou o banco com força,
como se estivesse se escondendo de um monstro. Por favor, ela sussurrou. Não deixa ele me levar. Por favor. Meu coração se partiu naquele instante. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas sabia reconhecer medo verdadeiro, e o dela era puro. Ricardo me analisou brevemente, depois olhou para o carro, notando a mulher lá dentro. Vejo que encontrou algo que me pertence, ele disse, com um sorriso quase educado demais. Ou melhor, alguém pertence. A palavra me deu um arrepio. Respirei fundo, tentando manter a calma. Ela estava caída na estrada, machucada. Pediu ajuda, expliquei, mantendo meu corpo entre ele e o carro. Só isso. Ele inclinou levemente a cabeça, como quem avalia um detalhe inesperado. Agradeço por parar. Poucos fariam isso. Os olhos dele brilharam um pouco, mas não era emoção, era cálculo. Mas agora ela precisa voltar comigo. A mulher começou a chorar baixo, escondendo o rosto. Ele vai acabar comigo. Soluçou. Por favor, moço, me leva embora. Meu peito se apertou. Eu nunca fui desses que entram em confusão. Tinha minha filha, minha entrevista perdida, minha vida complicada. Eu não era herói de ninguém. Mas naquele momento, alguma coisa dentro de mim decidiu que eu não ia simplesmente entregar alguém tremendo de medo para um homem milionário, dentro de uma limusine. Acho que ela não quer ir, falei, firme. Ele arqueou uma sobrancelha. Acha mesmo que você pode interferir nisso? Perguntou, como se estivesse se divertindo com a minha ousadia. Eu senti meu estômago virar. Cada parte de mim gritava que aquilo era loucura. Mas então lembrei da Lara perguntando por que eu ajudava as pessoas. Lembrei do jeito que ela me abraçava quando eu chegava tarde. Lembrei do meu desejo de que ela crescesse acreditando que o mundo ainda podia ser bom. Então respondi, se ela está com medo, eu não vou entregar. O silêncio que se seguiu parecia pesar o dobro do ar. Ricardo respirou fundo. Não parecia bravo. Parecia intrigado. Você sabe com quem está falando? Ele perguntou baixinho. Sei. E engoli seco. Mas também sei que ela me pediu socorro. Ele observou a mulher no banco traseiro, e depois voltou os olhos para mim. Havia algo diferente ali, como se estivesse rearranjando as peças de um quebra-cabeça invisível. Muito bem, Henrique, ele disse finalmente. Meu nome. Eu não tinha dito meu nome. Meu sangue gelou. Como? Eu comecei, mas ele me interrompeu. Você acabou de perder uma entrevista hoje, não foi? Meu estômago afundou. Então ele sabia. Sabia tudo. Antes que eu pudesse reagir, a porta traseira da limusine se abriu novamente, e uma segunda pessoa desceu. Uma mulher elegante, olhar firme, expressão preocupada. Ela caminhou até Ricardo e tocou no braço dele. Não faça disso uma cena. Deixe o pai ajudar, ela disse, como se me defendesse. Ricardo suspirou, quase resignado. Certo, Helena. Vamos resolver isso de outro jeito, ele murmurou. E então, olhando nos meus olhos, falou, Henrique, leve-a, mas não a deixe sozinha. Eu vou atrás, quando for a hora. Eu engoli seco. Não sabia se aquilo era uma ameaça, uma ordem, ou uma oportunidade. Mas foi quando ouvi Helena dizendo baixinho, quase imperceptível, confia nele, Henrique. A história é muito maior do que você imagina. E esse foi o momento em que percebi que eu estava entrando num mundo completamente diferente, cheio de segredos, gente poderosa, e perigos que eu nunca sonhei enfrentar. E, ainda assim, eu não podia simplesmente voltar atrás. O problema é que, o que aconteceu depois disso foi ainda pior. Eu entrei no carro com as mãos tremendo. Fechei a porta devagar, com medo de que qualquer barulho chamasse a atenção errada, mesmo sabendo que eles já sabiam exatamente onde eu estava, quem eu era, e até o que eu tinha perdido naquela manhã. Olhei pelo retrovisor. A mulher continuava encolhida, os olhos arregalados, respirando como se tivesse corrido uma maratona. Qual é o seu nome? Perguntei, ligando o carro. Ela hesitou por alguns segundos, como se até o próprio nome fosse perigoso. Camila respondeu, baixo. Meu nome é Camila. Tá, Camila. Eu vou te tirar daqui, mas eu preciso saber se você está correndo perigo de verdade. Ele te machucou? Ela demorou a responder. Olhava pela janela, como se esperasse que a limusine fosse surgir no retrovisor a qualquer momento. Eles me machucaram de muitas formas, disse. Enfim, não só ele. A estrada se estendia à frente, e eu não fazia ideia de para onde ir. Hospital, delegacia, casa?
Eu não era preparado para aquilo. Eu só era um pai que queria um emprego. Tem alguém que você confia? Família, amiga, alguém que possa te receber? Perguntei. Ela balançou a cabeça. Não enquanto eles estiverem atrás de mim. Engoli seco. Eles quem, exatamente? Ela fechou os olhos, respirou fundo e murmurou: a família Montenegro. Meu coração disparou. Família Montenegro. Ricardo Montenegro. O homem que desceu da limusine. O mesmo nome estampado na fachada da empresa onde eu deveria estar naquele exato instante, tentando uma vaga de auxiliar de logística. Eu ri nervoso. Parece piada. Sussurrei. Camila me encarou, confusa. O que foi? Nada. Quer dizer, tudo. Respirei fundo. Eu tinha entrevista numa das empresas deles hoje. Era para eu estar lá agora, de terno emprestado e currículo amassado, implorando por um salário mínimo e vale transporte. Ela me olhou com um misto de culpa e espanto. E você? Perdeu por minha causa? O silêncio que eu fiz foi resposta suficiente. Ela começou a chorar de novo. Me desculpa, por favor. Eu estraguei a sua vida. Eu balancei a cabeça. Ei, calma. Que tipo de pai eu seria se fosse capaz de passar por alguém machucado na estrada fingindo que não vi? Falei, tentando soar mais firme do que me sentia. Entrevistas a gente remarca. Vidas, não. A verdade é que eu não tinha certeza se entrevistas realmente se remarcavam tão fácil assim, mas eu precisava acreditar nisso. Por mim, pela Lara. Por alguns minutos, dirigimos em silêncio. Eu decidi pegar uma rota alternativa, cortando por um bairro mais afastado, para ter certeza de que ninguém estava nos seguindo. Meu coração batia tão forte que parecia ecoar no painel. Henrique, ela chamou, baixinho. Fala, você acredita em coincidência? Eu dei uma risada sem humor. Não sei mais no que eu acredito. Por quê? Ela engoliu em seco. Porque eu não acho que foi coincidência você ter parado justo ali. E nem ele ter deixado você me levar, disse, encarando o próprio colo. Eles não fazem nada sem motivo. Ele parecia bem seguro de si. Respondi. Sabia meu nome, sabia da entrevista. Isso não é normal. Ela mordeu o lábio. Eles sabem de tudo. Tem gente em todo lugar. O jeito que ela falava eles me dava arrepios. Não parecia exagero, parecia experiência. Estacionei o carro numa rua tranquila, na frente de uma praça vazia. Apaguei o motor. Olha, Camila, eu preciso de pelo menos uma parte da verdade, falei, me virando para ela. Você está fugindo do quê, exatamente? De quem? Eu estou com uma filha pequena em casa. Eu não posso colocar ela em perigo sem saber o que está acontecendo. Quando falei da Lara, a expressão dela mudou. A culpa no olhar dela ficou ainda mais pesada. Você tem filha? Tenho. Lara, 8 anos. É tudo que eu tenho de verdade. Ela respirou fundo, como se aquela informação tivesse decidido algo dentro dela. Tá, eu vou te contar uma parte. Mas não tudo. Ainda não consigo, disse, com a voz trêmula. Se eu te disser tudo agora, você pode querer me entregar de volta. Senti um arrepio. Tenta. Ela começou, olhando fixo para frente. Eu trabalhei para a família Montenegro por 4 anos. Comecei na recepção de uma das empresas, depois fui promovida para um setor mais reservado. Eu assinava contratos, organizava documentos, marcava reuniões que ninguém podia saber. E, com o tempo, comecei a ver coisas. Documentos falsos, contratos com nomes de laranjas, dinheiro indo para lugares que não deveriam. Ela fez uma pausa, engolindo as lágrimas. Quando eu decidi que não dava mais, já era tarde. Eu sabia demais. Eu puxei o ar devagar. E ele? O Ricardo? Ele sabe tudo. Ela me cortou. Nada acontece sem ele saber. E quando eu tentei ir embora, quando falei que ia denunciar algumas coisas, a voz dela falhou. Foi aí que começaram as ameaças. Primeiro veladas, depois diretas. Hoje, cedo, eles iam me buscar para uma conversa definitiva. Eu fugi antes. Eu afundei no banco. Meu Deus, em que eu tinha me metido? E a Helena? Perguntei. Aquela mulher com ele. Parecia estar do seu lado. Camila hesitou. Helena é complicada. Ela apertou as mãos, nervosa. Você ainda vai entender. Aquela frase ficou ecoando na minha cabeça. Olhei para o relógio. O horário da entrevista tinha passado fazia tempo. Eu já não tinha mais desculpa, nem esperança. Senti uma dor quieta no peito. Mais um sonho adiado.
Mais uma vez em que eu teria que olhar para Lara e dizer que não foi dessa vez. E, ainda assim, quando olhei para Camila, encolhida no meu banco, percebi que, de alguma forma estranha, eu faria tudo de novo. Por quê? Quantas pessoas passam a vida inteira fingindo que não viram a dor dos outros? Você pode ficar algumas horas na casa de uma pessoa de confiança. Não é lugar de rico, não é luxuoso, mas é seguro, eu disse. Minha vizinha, Dona Olivia, uma senhora de igreja, coração enorme. Ela cuida da Lara quando eu trabalho. Se tem alguém nesse mundo em quem eu confio, é ela. E se eles forem atrás de você? Camila perguntou, os olhos grandes. Eu respirei fundo. Ele já disse que vai atrás, quando for a hora, lembra? Respondi. Então é melhor eu estar preparado quando isso acontecer, do que só esperar o pior. Ela me olhou como se estivesse tentando entender quem eu era. Por que você está fazendo isso por mim? Insistiu. Eu pensei na única resposta sincera que eu tinha. Porque eu quero poder olhar para minha filha quando ela crescer e dizer: o seu pai não foi covarde. O silêncio que veio depois não foi desconfortável, foi pesado, mas honesto. Liguei o carro de novo e tomei o caminho de volta para o bairro onde eu morava. A cidade já estava acordando, ônibus lotados, padarias cheias, gente indo trabalhar, correndo contra o relógio. E eu ali, com uma foragida no banco de trás, e a sensação de que minha vida simples tinha virado uma bomba relógio. Quando dobrei a esquina da minha rua, vi Lara brincando no portão da Dona Olivia, com a mochila nas costas, pronta para ir para a escola. Ela me viu e abriu um sorriso que apagou, por alguns segundos, todos os medos. Papai! Ela gritou, correndo em direção ao carro. E foi naquele momento, exatamente quando encostei o carro na frente de casa, que eu percebi, a partir daquele dia, tudo que eu fizesse não afetaria só a minha vida, mas a dela também. E as consequências? Eu ainda nem imaginava. Lara chegou primeiro na janela, apertando o rosto contra o vidro, como sempre fazia quando queria me dar um beijo de bom dia. Só que, dessa vez, ela parou ao ver Camila curvada no banco de trás. Franziu as sobrancelhas do jeitinho que fazia quando tentava entender alguma coisa difícil. Papai, quem é essa moça? Ela está chorando? Meu coração deu um nó. Eu queria proteger a minha filha de tudo, da violência, das injustiças, das dores do mundo. E, ainda assim, ali estava eu, trazendo exatamente isso para dentro da nossa vida. Camila enxugou o rosto rapidamente, tentando forçar um sorriso. Oi, Lara, ela disse, a voz tremendo. Eu só tropecei. Seu pai me ajudou. Lara, com seus 8 anos e aquela sensibilidade que sempre me surpreendeu, apenas assentiu. Depois olhou para mim, como quem pergunta silenciosamente se tudo aquilo estava realmente bem. Vai ficar tudo certo, minha flor, respondi, passando a mão no cabelo dela. Estacionei o carro e fui direto falar com Dona Olivia, que estava na varanda, observando tudo como quem lê uma novela no ar. Aquela mulher sabia quando algo estava errado só de olhar para minha cara. Henrique, ela começou, sem rodeios. Aconteceu alguma coisa grave? Suspirei. Não dava para explicar ali, mas eu precisava da ajuda dela. Dona Olivia, posso deixar essa moça na sua casa por umas horas? É coisa séria. Não posso falar muito agora, mas juro que não estou colocando ninguém em perigo. Ela me encarou por alguns segundos que pareceram minutos. Você sempre faz o que acredita ser certo, ela respondeu, tranquila. Se trouxe ela para cá, é porque precisava. Pode deixar no quartinho do fundo. Mas você me conta tudo depois, ouviu? Eu assenti, aliviado. Camila mal conseguia andar direito. Lara segurou a mão dela, ajudando como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ver as duas assim mexeu comigo. A inocência da minha filha contrastava com o pavor estampado no rosto daquela mulher que mal me conhecia. Levei Camila até o quartinho no fundo da casa de Dona Olivia. Era simples, mas limpo, com um ventilador barulhento e uma janela que dava para uma mangueira enorme. Ela sentou na cama, ainda encolhida. Obrigada, Henrique. Eu prometo que não vou causar problema, ela disse, a voz baixa. Fica calma, vai dar tudo certo. Respondi, mesmo sem acreditar totalmente nisso. Eu tinha que levar Lara para a escola. Precisava pelo menos tentar salvar o pouco de normalidade que restava no nosso dia. No caminho, ela me observava pelo retrovisor. Papai, você está preocupado? Um pouco. É por causa da moça? Ela insistiu.
Eu respirei fundo. Ela precisava de ajuda. A gente não deixa ninguém para trás, lembra? Lara sorriu com aquela certeza infantil que eu queria guardar num pote. Lembro, você sempre fala isso. Ela desceu no portão da escola, me dando um beijo na bochecha antes de correr pros amigos. Eu fiquei ali, olhando até ela entrar. Era meu ritual secreto, só ir embora depois que ela sumisse pelo corredor. Quando voltei para casa, a rua estava mais vazia. O sol já esquentava o asfalto. Entrei na cozinha de Dona Olívia, que estava preparando o café. Henrique, sente aqui, ela pediu, puxando uma cadeira. Eu não vou insistir, mas preciso saber se você se meteu com gente ruim. Respirei fundo. Talvez sim, mas não por escolha. Só aconteceu. Ela me entregou uma xícara. Então agora você respira fundo e faz o que for preciso. Deus sabe o que faz. Antes que eu pudesse responder, meu celular vibrou no bolso. Olhei a tela. Número desconhecido. Meu estômago gelou. Atende, Dona Olívia disse, firme. Enfrentar é melhor do que fugir. Eu atendi. Henrique. A voz do outro lado fez meu sangue gelar. Era Ricardo Montenegro. Imagino que Camila esteja segura. Por enquanto. Parei no meio da cozinha, como se o ar tivesse sumido. O que você quer? Houve uma pausa calculada. Quero conversar. Hoje. Sem polícia, sem imprensa, sem teatro. Apenas eu, você e a verdade que precisa ser dita. Engoli em seco. Não sei se confio em você. Não confie, então, ele respondeu, surpreendentemente calmo. Mas venha mesmo assim. Porque se você não vier, outras pessoas vão sofrer. E eu sei que você não arriscaria a Lara. Minha mão tremeu. Ele sabia o nome dela. Ele sabia da minha filha. Você está me ameaçando? Perguntei, tentando não deixar a voz falhar. Estou te dando uma chance, ele corrigiu. E garanto que você vai preferir ouvir de mim do que descobrir sozinho. Enviei o endereço por mensagem. Você tem até às 5 da tarde. A ligação caiu. Olhei para a tela. O endereço era um galpão comercial no distrito industrial. Dona Olívia tocou meu ombro. Henrique, você não vai sozinho, vai? Respirei fundo. A verdade é que eu não tinha escolha. Eu não podia colocar minha filha em risco. Não podia deixar Camila desprotegida. Não podia viver esperando que a porta fosse chutada a qualquer momento. Eu preciso ir. Mas vou pensar em um jeito de não ir desarmado. Para isso respondi, com a voz firme. Antes que eu saísse, Dona Olívia segurou minhas mãos. Seja o homem que sua filha acredita que você é. Aquelas palavras doeram e ao mesmo tempo fortaleceram. Voltei para casa, sentei por alguns minutos para tentar colocar a cabeça em ordem. Camila dormia no quartinho do fundo, exausta. Eu a observei por um instante não como uma desconhecida, mas como alguém que carregava um peso grande demais. Às 4h40, eu estava pronto para sair. Meu coração batia alto no peito, cada passo mais pesado que o anterior. Quando tranquei a porta, ouvi um carro se aproximar. Olhei por cima do ombro. Uma SUV preta, vidros escuros, passou devagar em frente à minha casa, como se estivesse me marcando. Aquele era o primeiro aviso claro. Minha vida tinha mudado. De vez. O caminho até o distrito industrial pareceu mais longo do que realmente era. A cada esquina, eu olhava pelo retrovisor. A cada carro que diminuía perto demais, meu coração acelerava. A sensação de estar sendo observado era tão forte que quase se tornava física, como uma mão pesada apoiada no meu ombro. Quando finalmente cheguei ao endereço que Ricardo havia mandado, senti um calafrio. Era um galpão isolado, antigo, com paredes descascadas e janelas altas cobertas de poeira. Não havia movimento na rua, nem som de máquinas, nem pessoas por perto. Só o vento assobiando entre as estruturas metálicas, fazendo tudo parecer ainda mais ameaçador. Estacionei o carro perto da entrada, tentando manter a postura de quem não estava apavorado por dentro. Abri a porta, respirei fundo e entrei. O galpão estava quase vazio. Iluminação fraca, chão de concreto, o eco dos meus passos se espalhando. E no centro, uma mesa simples, 2 cadeiras. E Ricardo Montenegro, sentado como se tivesse todo o tempo do mundo. Ele sorriu quando me viu. Obrigado por vir, Henrique. Eu me aproximei devagar. Eu não tinha escolha. Todos têm escolha, ele respondeu, mas poucos têm coragem de fazer a certa. Eu ri, incrédulo.
sequestro, ameaça, intimidação. Isso é coragem para você? Ele entrelaçou os dedos sobre a mesa. Eu não ameacei você. Eu protegi. Há uma diferença. Proteger de quê? Da Camila? Ela está fugindo de alguma coisa séria. E tudo aponta para você. Respondi, firme. Ricardo suspirou, como quem se cansa de discutir com alguém que não entende o contexto. Henrique, você sabe por que eu deixei você levar Camila? Perguntou. Porque ela pediu? Não. Ele balançou a cabeça. Porque eu sabia que ela estaria mais segura com você do que comigo. Aquilo me acertou em cheio. Eu não esperava aquela resposta. Como assim? Perguntei. Ricardo se recostou na cadeira. Acha que eu sou o vilão da história, não é? Ele sorriu sem humor. Camila acredita nisso. E com razão, depois de tudo que viu. Mas ela não sabe tudo. Não sabe quem realmente a está perseguindo. Nem por quê. Ela disse que você sabe de tudo. Que nada acontece sem passar por você. E ela está certa, ele respondeu. Mas isso não significa que eu seja o autor de tudo. Às vezes, só sou o único que ainda tem controle suficiente para evitar uma tragédia. Eu fiquei parado, tentando decifrar cada palavra. Me explica então, Ricardo. De uma vez, ele fez um gesto para que eu sentasse. Eu hesitei, era instinto, mas acabei sentando. Eu precisava ouvir, mesmo que cada parte de mim dissesse que aquilo era perigoso. Ricardo cruzou as mãos. A família Montenegro não é formada só por mim, começou. Há ramos, interesses, herdeiros e podres, muitos podres. Durante anos, tentei manter o que era certo no controle. Até que meu irmão, Marcelo, decidiu expandir negócios de formas paralelas. Aquela palavra paralelas me deu um arrepio. Camila descobriu, antes da hora errada, do jeito errado. Documentos, contratos ilegais, lavagem de dinheiro, associações que ela jamais deveria ter visto. Ela pensou que tudo era obra minha. Mas Marcelo, ele não permite que ninguém saia vivo quando esbarra nos segredos dele. Eu senti a garganta secar. E você deixou ela fugir? Perguntei. Eu dei a chance dela escapar. Ele falou firme. Mas eu não podia protegê-la pessoalmente sem declarar guerra contra meu próprio irmão. E essa guerra custaria muito sangue, inclusive inocente. Eu respirei fundo, tentando absorver aquilo. Então por que você me chamou? Perguntei. Ricardo me encarou com seriedade. Porque agora você está no meio disso. Sua filha também. E você precisa saber o que realmente está em jogo. Meu coração disparou. A SUV preta, eu disse. Era ele? Ricardo assentiu. Marcelo tem olhos por toda a cidade. E agora ele sabe que Camila está com você. E sabe que você não é simples espectador. O que significa que, mais cedo ou mais tarde, ele vai vir atrás. Senti um gelo percorrer minha espinha. Minhas mãos começaram a suar. O que você quer que eu faça? Perguntei, irritado. Eu sou só um pai solteiro tentando sobreviver. Eu não devia nem estar aqui. Eu só parei para ajudar alguém na estrada. Isso não é problema meu. Ricardo me observou em silêncio por alguns segundos longos demais, antes de responder. E, ainda assim, você está aqui. Porque pessoas simples, quando fazem o que é certo, acabam tocando lugares que não deveriam. Você salvou Camila não só de um destino terrível, mas também de um erro fatal. Ela fugiu sem saber quem realmente precisava temer. Ele respirou fundo e completou. Henrique, eu não quero que você lute minha guerra. Não quero que enfrente Marcelo. Mas quero que guarde Camila. Até eu poder resolver isso de forma definitiva. Eu ri nervoso. Resolver como? Você vai enfrentar seu irmão. Se for preciso, ele respondeu, tenso. Mas não agora. Agora, eu preciso que Camila continue viva. E você é a única pessoa que conseguiu tirá-la da mira dele. Aquilo parecia absurdo. Eu, um cara com um carro velho, um currículo amassado, e uma filha que dependia só de mim, sendo peça estratégica numa guerra de milhões. E se eu disser não? Perguntei, mesmo já sabendo que não podia recusar. Ricardo inclinou a cabeça. Você não vai dizer não, porque você sabe o que acontece com gente como você quando entra no radar do meu irmão, e sabe o que acontece com crianças quando seus pais desagradam Marcelo. Meu sangue gelou de vez. Ele estava me dizendo a verdade. Crua, brutal e sem espaço para heroísmo infantil. Henrique, ele continuou, mais calmo. Eu vou enviar 2 pessoas de confiança para te ajudar discretamente. Mas você precisa confiar em mim.
Não é o vilão que Camila pensa que sou. Pelo menos, não nesse capítulo da história. Me levantei devagar. Eu precisava sair dali antes que desmoronasse. Eu preciso ver minha filha, sussurrei. Ricardo assentiu. Vá, e cuide bem de Camila. Quando tudo estiver pronto, eu mesmo vou te procurar. Eu me virei para sair, mas antes de alcançar a porta, ele disse algo que me parou no mesmo instante. Henrique, cuide da Lara, por favor. Quando ouvi aquele por favor, percebi que até homens poderosos têm medo. E o medo dele era do próprio irmão. Saí do galpão sentindo que o mundo tinha ficado menor, mais escuro e muito mais perigoso. E eu nem imaginava que, naquela mesma noite, algo aconteceria em minha casa, que mudaria completamente o destino de todos nós. Voltei para casa com a mente em espiral. Tudo parecia frio, pesado, lento, como se o mundo estivesse rodando diferente ao meu redor. A rua estava silenciosa quando parei o carro. Silenciosa demais. Até os cachorros que sempre latiam quando eu chegava estavam quietos. Assim que destranquei o portão, senti um arrepio percorrer minha espinha. Entrei devagar, tentando fazer o mínimo de barulho possível. Dona Olívia? Chamei. Nada. Lara? Minha voz saiu trêmula. O silêncio foi tão forte que quase me empurrou para trás. Corri até a cozinha. A mesa estava posta, o café frio, 2 pratos usados. Mas ninguém ali. Fui até o quartinho no fundo. A porta estava entreaberta. Empurrei devagar. O quarto estava vazio, a cama arrumada. A mala de Camila desaparecera. Mas o que me fez gelar de vez foi o bilhete deixado sobre o travesseiro, escrito com urgência, quase tremendo. Henrique, fugiram com a Camila. Levaram-a à força. Leve a Lara e suma. Não volte. Senti meu corpo desabar por dentro. Meu coração começou a bater tão rápido que eu mal conseguia respirar. Uma imagem horrível passou pela minha cabeça. Homens entrando, arrastando Camila, ameaçando Lara, levando tudo o que eu mais amava. Corri até o quarto da Lara. A mochila dela estava lá, o lençol amassado, o travesseiro com o desenho de unicórnio, tudo tão normal, que doía. Ouvi um leve barulho na sala, o mais fraco rangido, quase imperceptível. Meu corpo inteiro se virou, tenso, pronto para lutar com as próprias mãos se fosse preciso. Papai, a voz baixinha quase me fez chorar. Lara estava escondida atrás do sofá, tremendo, com as mãos nos ouvidos. Eles gritaram. Eu fiquei aqui. Não mexi. Ela soluçou, correndo para meus braços. Eu a abracei tão forte que parecia que o mundo ia desmanchar se eu soltasse. Eu estou aqui, minha flor. Eu estou aqui. Ninguém vai te machucar, prometi, mesmo sem ter certeza de nada. Enquanto eu tentava acalmá-la, ouvi passos do lado de fora da casa. Pesados, lentos, medidos. Meu sangue congelou. Segurei Lara e me escondi atrás da porta da cozinha. Peguei a chave de fenda que eu tinha usado dias antes consertando a pia, e segurei firme, como se fosse uma arma de verdade. Alguém bateu no portão. 1, 2, 3 vezes. 3 batidas secas. De quem não bate, de quem marca território. Henrique, a voz veio firme, ecoando pela rua. Eu sei que está aí. Precisamos conversar. Não era Ricardo. Eu reconheceria aquela voz mesmo sem ter sido apresentado. Era Marcelo Montenegro. Senti Lara encolher no meu peito. Não abre, papai, ela sussurrou. É o moço mau? Meu coração partiu ao meio. Sente, vai dar tudo certo. Mas eu não sabia como. Marcelo bateu de novo. Achei que você fosse mais esperto. Achei que fosse entender que se intrometer nas coisas da minha família tem preço. Quero falar com você, Henrique. Só você. Saia, agora. Eu olhei para a janela. 2 SUVs pretas paradas na rua, homens de terno do lado de fora, mãos nos bolsos, mas daquele jeito que a gente sabe que não é bolsos normais. Engoli seco. Eu precisava agir rápido. Peguei Lara no colo, corri até o fundo da casa, abri o portão pequeno que dava para o quintal de trás de Dona Olívia. Atravessei a horta correndo, derrubando vasos, tropeçando na terra. O vento cortava o rosto da gente. Lara segurava meu pescoço com força. Escapamos para outra rua, onde deixei meu carro estacionado mais cedo por segurança. Lara entrou no banco traseiro. Antes de ligar o motor, olhei para a direção da minha casa. Foi então que vi. Marcelo estava parado em frente ao meu portão. Alto, elegante, frio. Um sorriso discreto e cruel. Ele me viu e levantou a mão como quem cumprimenta alguém a quem já marcou.
Papai, Lara murmurou, a gente vai fugir? Eu fechei a porta e liguei o carro com o coração batendo na garganta. Não, minha flor. Apertei sua mão. A gente vai sobreviver. Saí da rua cantando pneu, acelerando mais do que meu carro velho devia aguentar. Desci a avenida, dobrei esquinas aleatórias, mudei de direção várias vezes. Lara chorava baixinho no banco, e cada soluço parecia uma facada. Quando finalmente parei num posto de gasolina abandonado, respirei fundo. Eu precisava pensar. Precisava decidir. Ricardo tinha dito que enviaria pessoas de confiança. Mas e se fosse tarde? E se Camila já? Não, eu não podia pensar assim. Peguei o celular. Uma mensagem nova de um número desconhecido. Leve Lara a este endereço. E não volte para casa. HH. Helena, a mulher elegante da limusine. Aquela que pediu para Ricardo me deixar levar Camila. Aquela que parecia entender algo que nenhum de nós entendia. Papai, para onde a gente vai? Lara perguntou, com os olhos cheios de medo. Eu a olhei e senti a força nascer dentro de mim. Para um lugar seguro, minha flor. E eu vou fazer o que for preciso para garantir isso. Liguei o carro novamente, seguindo o endereço que Helena havia mandado. A estrada estava vazia, o céu começava a escurecer, e, pela primeira vez naquele dia, eu senti que estava entrando num capítulo sem volta. Um capítulo onde eu precisaria ser mais do que pai, eu precisaria ser guerreiro. E aquele lugar onde Helena pediu para eu ir. Não era o que eu esperava. A estrada ficou mais deserta conforme eu avançava. A cada quilômetro, a sensação de estar sendo engolido por algo maior aumentava. Lara, exausta, acabou adormecendo no banco traseiro, abraçada ao único ursinho que conseguiu pegar antes de fugirmos. Quando finalmente parei diante do endereço, achei que tinha me enganado. Era um mosteiro antigo, daqueles cercados por muros altos de pedra, com uma pequena cruz enferrujada no portão. O lugar parecia fora do tempo, tranquilo demais para combinar com a turbulência que eu vivia. Desci do carro desconfiado, com Lara ainda dormindo. Toquei a campainha, um sino velho que ecoou grave e lento. Depois de alguns segundos, uma freira abriu o portão. Você é Henrique? Ela perguntou, como se já soubesse. Sou. Quem é a senhora? Ela se apresentou. Sou irmã Madalena. A senhora Helena avisou que você viria. Ela abriu o portão sem medo, como se nada do lado de fora pudesse tocá-la. A paz dela me desconcertou. Entrei com Lara no colo. Este lugar é seguro? Perguntei. Irmã Madalena pousou a mão no meu braço. Aqui ninguém entra armado. Nem mesmo homens como Marcelo Montenegro. Eu travei no meio da calçada. A senhora sabe quem ele é? Sabemos mais do que você imagina, ela respondeu, com uma calma que beirava o misterioso. Fui levado a um quarto simples, com 2 camas e uma janela pequena. Coloquei Lara sobre a cama. Ela se mexeu um pouco, mas continuou dormindo. Foi então que ouvi passos no corredor. Helena estava ali. Sem maquiagem, sem a elegância imposta, vestida de forma simples, mas ainda assim com aquela autoridade silenciosa que parecia vir de dentro, e não de dinheiro. Henrique, ela disse, se aproximando, graças a Deus você chegou. Eu estava preocupada. Preocupada? Retruquei. A Camila foi levada. A minha casa foi invadida. Minha filha quase foi pega. E você me manda para um mosteiro, como se isso fosse a solução. A dor acumulada explodiu. Helena respirou fundo e me guiou até o pátio interno, onde havia um banco de madeira. Sentamos. O silêncio ali era diferente, profundo, como se o ar escutasse. Eu sei o que aconteceu, Henrique, ela disse, com tristeza real nos olhos. E sei que você tem 1000 motivos para estar com raiva. Mas eu prometo que fizemos o que dava para proteger vocês dois. Agora preciso te contar algo que você ainda não sabe. Eu fiquei imóvel, algo sobre mim, e sobre Camila. Meu coração acelerou. O que tem a ver você com tudo isso? Perguntei. Helena aproximou os dedos das têmporas, como se reunisse coragem. Camila não é apenas uma funcionária que viu demais. Ela é minha irmã mais nova. O chão pareceu desaparecer debaixo de mim. O quê? Crescemos afastadas, por causa da nossa família. Minha mãe morreu cedo, e meu pai. Ela hesitou. Meu pai enviou Camila para estudar longe, tentando mantê-la fora do ambiente tóxico dos negócios dos Montenegro. Mas, anos depois, por ironia amarga, ela acabou trabalhando justamente para o lado da família que mais destruiu a nossa paz,
o de Marcelo. Aquilo fez tudo girar na minha cabeça. E você deixou ela trabalhar lá? Perguntei, incrédulo. Não respondeu. Eu só descobri quando já era tarde. Quando ela me procurou, desesperada, dizendo que tinha visto documentos que a colocariam em perigo mortal. Helena engoliu seco. Foi por isso que eu pedi a Ricardo para deixá-la ir. Eu sabia que Marcelo faria de tudo para calá-la. E se ela ficasse perto de mim, seria pior. Eu precisava de alguém que não estivesse no radar dele. Alguém invisível para aquela família. Alguém, como você. Eu dei uma risada amarga. Então eu virei peça de um jogo que nem é meu. Helena colocou a mão sobre a minha. Não, Henrique. Você virou o único fator inesperado que pode salvá-la. E salvar a si mesmo. Respirei fundo. Por que vocês não vão à polícia? Porque Marcelo tem influência dentro dela, explicou. Ricardo tenta combater isso, mas sozinho não consegue. O que sustentou a Camila até hoje foi justamente essa rede discreta, algumas religiosas daqui. E agora, você. Olhei para o mosteiro. Um lugar velho, silencioso, escondido. Não parecia cenário de conspiração, mas de refúgio. Talvez fosse justamente isso que o tornava forte. E a Camila? Perguntei, a voz falhando. Onde ela está agora? O que vão fazer com ela? Helena olhou para o chão. Eles ainda não têm motivo para machucá-la. Marcelo quer saber o que ela contou. E para quem? E como ela fugiu. Ele precisa dela viva. Por enquanto. Aquela frase, por enquanto, me perfurou como faca. Helena. Minha voz saiu quase inaudível. Eles vieram atrás da minha filha, da Lara. Ela só tem 8 anos. Os olhos de Helena suavizaram. Eu jamais permitiria que algo acontecesse à sua filha. Eu te trouxe para o único lugar que Marcelo não ousa tocar. Aqui dentro, você está protegido. Lara também. Agora precisamos proteger o terceiro elo dessa corrente. Camila, murmurei. Sim, respondeu Helena. E eu não vou perder minha irmã. Não de novo. O silêncio que veio depois foi pesado e cheio de verdade. Henrique, ela completou. Ricardo está se preparando para enfrentar Marcelo. Isso vai acontecer mais rápido do que imaginamos. E quando a guerra entre eles estourar, precisamos ter Camila em segurança. Eu fechei as mãos. Então me diz o que fazer. Helena me olhou como quem vê algo nascer. Amanhã de manhã, vamos tirá-la das mãos de Marcelo. Meu coração quase parou. Nós? Perguntei. Eu e você? Sim, ela disse com firmeza. Porque só existe uma pessoa que Marcelo não está esperando. Uma pessoa que ele ainda subestima. Quem? Perguntei. Ela sorriu de lado. Você, Henrique. O pai solteiro que ele achou que seria fácil intimidar. Fiquei em silêncio. Alguém simples, comum, sendo peça decisiva numa guerra entre milionários. Era insano. Mas eu já estava dentro. Não havia mais volta. Olhei para o céu escuro acima do mosteiro e pedi silenciosamente que Deus me desse coragem. Eu só queria proteger minha filha. Agora, eu precisava salvar uma família inteira. E o que Helena me contou em seguida mudaria completamente como eu enxergava Ricardo, Marcelo e todo o resto. Helena me levou até uma sala pequena do mosteiro, onde havia apenas uma mesa coberta por papéis. Ela respirou fundo, como quem carrega um peso grande demais. Henrique, antes de irmos atrás da Camila, você precisa saber de algo que só 3 pessoas no mundo conhecem, ela disse. Eu, Ricardo, e Marcelo. O nome dele fez meu estômago apertar. O que é? Perguntei, tentando manter a voz firme. Ela puxou uma pasta e colocou diante de mim. Dentro, documentos antigos, fotos amareladas, e algo que me fez gelar o sangue. Atestados de nascimento, registros de adoção, contratos secretos. Helena me encarou com uma dor profunda nos olhos. Marcelo não é apenas um empresário corrupto. Ele é o filho ilegítimo do meu pai. O único que sempre quis destruir tudo para provar que merecia o nome Montenegro. Um homem que cresceu na sombra, alimentado por ódio. E que agora quer tomar a família inteira para si. Meu coração começou a bater mais rápido. E Ricardo? Ricardo é o herdeiro legítimo. E, apesar de todos os erros dele, sempre tentou manter a família unida. Ele criou Camila como se fosse uma sobrinha de verdade. E quando descobriu que Marcelo estava usando a empresa para negócios criminosos, tentou cortar os braços da operação. Foi aí que Marcelo declarou guerra. Ela respirou fundo. A verdade, Henrique,
é que Marcelo quer eliminar todos que possam contestar sua ascensão. E Camila, por ser minha irmã, virou alvo direto. Você, por ajudar ela, também virou. Eu passei as mãos no rosto. Tudo fazia sentido. Cada gesto de Marcelo, cada sorriso frio, cada ameaça velada. Então a gente não está só salvando a Camila, eu disse, baixo. A gente está impedindo uma tragédia familiar inteira. Helena assentiu. E, se não agirmos hoje, será tarde demais. Às 4 da manhã, saímos do mosteiro. O céu ainda estava escuro, e a cidade dormia. Lara ficou aos cuidados das freiras, que prometeram não deixá-la sozinha nem por um minuto. Eu me despedi dela com o coração doendo. Eu volto logo, minha flor, sussurrei. E quando eu voltar, ninguém mais vai te fazer medo. Ela, com os olhinhos ainda sonolentos, segurou meu rosto com as duas mãos. Eu acredito em você, papai. Essas palavras foram a força que faltava. Entramos na caminhonete antiga que Helena tinha guardada ali sem rastreamento, sem luxos, sem nada que Marcelo pudesse usar para nos achar. E seguimos para o galpão onde, segundo informações de Ricardo, Camila estava sendo mantida. Era um lugar isolado no fim da zona portuária, cercado por cantênons empilhados. O ar cheirava a maresia e ferrugem. E perigo. Helena me entregou um rádio pequeno. Ricardo pôs 2 homens confiáveis posicionados em pontos estratégicos. Ela explicou. Eles não vão agir sem você. Você é quem Marcelo não espera. Aquela frase me arrepiou. Você tem certeza disso? Perguntei. Ela sorriu. Marcelo nunca leva a sério o homem simples. Ele acha que poder e dinheiro vencem tudo. É exatamente isso que vai derrubá-lo. Aproximei-me da porta do galpão, o coração batendo tão forte que eu sentia nas mãos. Helena ficou perto, atenta. Lá dentro, vozes, passos pesados, gente armada. E, entre tudo isso, um gemido reconhecível. Camila. Naquele instante, algo dentro de mim se acendeu. Não era coragem, era instinto. O instinto de proteger. O mesmo que eu tinha quando Lara tropeçava e corria para mim pedindo colo. Arrombei a porta. O estrondo ecoou. 3 homens se viraram na hora. Um deles segurava Camila pelos braços. Ela estava pálida, machucada, mas viva. Henrique, ela gritou, em choque. Antes que qualquer um pudesse reagir, Ricardo surgiu pela porta lateral com seus 2 seguranças, exatamente como prometido. Foi rápido, preciso, militar. Marcelo apareceu no mezanino superior, olhando lá de cima como um rei que perde o controle do próprio império. Então é assim, Ricardo, ele gritou, usando gente comum como escudo. Ricardo não piscou. Não, ele apontou para mim. Henrique não é escudo, ele é prova de que decência ainda existe no mundo, coisa que você nunca entendeu. Marcelo riu, um riso doentio. Acha que isso acabou? Apontou para mim. Esse aí? Esse pai solteiro insignificante? É nele que você aposta? Ricardo deu um passo à frente. Sim, disse, firme. Porque enquanto você vive de ódio, homens como ele vivem de propósito. E propósito vence armas. O silêncio foi pesado. Marcelo puxou a arma. Mas eu fui mais rápido. Não porque eu era corajoso, mas porque eu tinha mais a perder do que todos ali somados. Avancei sobre Marcelo, derrubando uma pilha de caixas que fez o chão tremer. Ele desequilibrou, caiu do mezanino, e a arma deslizou pelo chão. Os seguranças de Ricardo agiram em seguida, imobilizando-o. O grito de raiva de Marcelo ecoou pelo galpão, mas era o fim. Camila correu até mim, soluçando. Henrique, você salvou minha vida. Ela chorou, abraçando-me com força. Helena se aproximou, emocionada. Eu sabia, ela sussurrou. Eu sabia que você seria a chave de tudo isso. Ricardo assentiu, cansado, porém aliviado. Acabou, Henrique. Agora, é com a justiça. Eu tremi, não só pelo medo, mas pelo alívio, pela descarga de tudo que carreguei sozinho, pelo peso que finalmente estava caindo. Horas depois, de volta ao mosteiro, encontrei Lara correndo na minha direção. Ela me abraçou com tanta força que eu senti o coração dela bater colado no meu. Papai, você voltou. Eu sorri, emocionado. Promessa de pai se cumpre, minha flor. E naquele final de manhã, com o sol iluminando o pátio, percebi uma coisa. Eu entrei nessa história tentando ajudar uma estranha na estrada. E saí dela ajudando uma família inteira e reconstruindo a minha própria. Camila foi acolhida pelas freiras e depois entrou no programa de proteção de testemunhas.
Helena assumiu a empresa com Ricardo após Marcelo ser levado pela polícia. E eu, ganhei um emprego na mesma empresa que eu nunca cheguei a ser entrevistado. Não porque queriam me pagar por nada, mas porque, como Helena disse, homens como você não podem ficar fora do mundo. Ele precisa de gente que ainda acredita no bem. Eu não sei se sou herói, só sei que fiz o que precisava. E hoje, quando olho para minha filha dormindo tranquila, eu agradeço por não ter fechado os olhos naquela estrada. Obrigada por assistir até aqui. Se essa história te tocou, deixe seu coração nos comentários e compartilhe com quem precisa ouvir isso. Deus abençoe sua vida.